E aí, galera, vou conversar com vocês agora Eigenhall. É um jogo que foi lançado agora dia 5 de junho de 2023, lançado para computador no Steam e no itch.io, desenvolvido pelo dev da Áustria, Martin Mawasics. É um dev solo, tá? Que tá trabalhando no jogo aparentemente aí desde 2010. Tem alguns prints do jogo bem diferente, antigo, que eu vi no Twitter dele. E é um joguinho que aparentemente é um jogo de nave normal, aquela coisa que você vai andando, atirando nos inimigos que aparecem na tela, tela em transição, só que ele tem várias características que deixam ele bem diferente dos demais. Primeiro que a tela é quadrada, então não privilegia movimento daqui para lá, aquela coisa toda de inimigo que só vem de um canto, eles vêm de todos os lados possíveis. Você atira em direções livres, né? Norte, leste, oeste, sul, não em diagonais, mas você tem essa possibilidade. E aí, os padrões dos inimigos são bem diferentes também, são muito complexos. Lembra praticamente um jogo de um puzzle ou algo do gênero. Cada combate é bem diferente um do outro, os chefes são muito legais. E o jogo tem co-op local para 2 jogadores, é um co-op bem simplesinho, funciona muito bem. Dá para 2 jogadores jogarem no teclado, pelo que eu vi. Então, muito bacana, funciona bem legal. Vamos lá? Então, ó, a primeira tela aqui é uma seleção de idioma. Aperte o botão. Então a gente tem aqui configurações. Bastante configuração de vídeo, mais do que imaginava. Ó, até aberração cromática, muita gente não gosta, né? Áudio volumes, som 3D, comando. Legal, já tá o gamepad pro player 1, mas eu posso colocar... Ó, dá pra jogar 2 jogadores no teclado. Legal. Eu imagino que no teclado 1 é o WSD, para andar o personagem, né? Parece que não deve dar pra mudar isso, parece. Ou tá aqui pra baixo, tá aqui pra baixo. Ah, legal. E as setas é o player 2. Então, ó, é um dos joguinhos raros que dá pra jogar co-op local, só com 2 jogadores no teclado, né? Mas se tiver gamepad, melhor ainda. Legal, legal, legal. Mais opções aqui ainda. Direção do jogo. Ó, tem umas coisas de interrogação que não liberaram, né? Bacana, bacana. Interessante. Aqui tem alguma opção que deve se trancar depois. Também não faço ideia do que vai ser, se vai ser um modo infinito, qualquer coisa assim. E jogar. Aí aqui a gente tem tipo de jogo solo e cooperativo. Vamos começar no modo solo primeiro. Velocidade do jogo, você vê que o máximo é 100, então dá pra você deixar o jogo mais lento. Isso é interessante para quem quer treinar no jogo, né? Para quem quer se acostumar com a velocidade, quer jogar um pouquinho melhor, aprimorar a habilidade, é legal. Um pouquinho, dependendo se o jogo for bem difícil. E aqui dificuldade, por falar nisso, tem fácil e difícil. Não tem normal. Vou dizer que, vamos imaginar que fácil seja o padrão. Escudo. Então a gente tem 30, 20, 10 e não. Como o padrão estava 20, eu vou deixar, tá? Mas imagino que isso aqui seja uma outra coisa de dificuldade que você tem. É interessante que no co-op, né, de repente um jogador é iniciante, você põe 30, o outro você põe 10 ou nenhum, né? Bem legal, bem legal. Raros jogos fazerem isso, né? Fica uma dificuldade meio modular, né? Uma dificuldade para cada jogador, por assim dizer. Bem legal. Vamos começar aqui. Ó, dev solo. Vocês podem reparar esse quadrado no meio da tela. É uma coisa interessante porque não favorece, o jogo não favorece nenhum eixo, né? Ó, analógico esquerdo, analógico direito. Você vê que o personagem anda mais devagar enquanto está atirando, né? Se eu paro de atirar, ele atira mais rápido. Aí você vê que tem um combo ali em cima, né? Que tá X4, à medida que eu vou matando, vai aumentando. Lá embaixo à esquerda parece que é o escudo. Não sei se são vidas extras ali. Posso atirar usando os face buttons do controle também, em vez de analógico, tá? Como ele não atira em diagonal, né? De repente pode ficar mais preciso um pouco. Fase 02. Lá em cima à direita fala isso. Ó, inimigos com escudo. Inimigos atirando já, né? Já deu uma... Aí você vê que o meu personagem tem um quadradinho no meio. Eu acho que a minha colisão vai ser aquilo ali, tá? Eu acho que é só o quadradinho que é colisão. Geralmente jogos
meio bullet hell são assim, né? Consegui uma estrela que eu não faço ideia do que seja. Opa, mudou o padrão. Intercalando agora. E ele não tem andar analógico, tá? Eu tô apertando um pouquinho o analógico esquerdo, ele não anda de pouquinho em pouquinho, então... Eita! E aí? Eu não entendi. Não entendi, mas tudo bem. Eita! Chefe? Agora tava arrancando a vida dele antes, né? Muito legal os padrões. Ah, é engraçado, né? A forma de você andar lento é atirando. Então, às vezes, você vai atirar pra conseguir controlar um pouquinho como você anda, né? Ai, tomei, ó, tomei. Ai. Acho que porque eu tinha escudo eu não morri, né? Nossa. Olha, e parece que é meio sincronizado com a música, né? Olha os padrões dessa desgraça, velho. Que massa. Muito bom luta de chefe. Ai, eu sou ruim demais, não tem jeito. Sem escudo eu já tinha morrido 3 vezes. Pelo menos, né? Escudo é tipo rodinhas para um jogo de nave. É, tá difícil de focar nele. Ai. Tá vindo atrás de mim ou não? Acho que tá, né? Ó. Aí eu não consegui S nessa, consegui A. Mais chefe? Pra eu pegar isso ou é pra... É pra eu pegar. Achei que era a fase do... Ah, vou ter que juntar o quebra-cabecinha aí do negócio. Vamos ver se o escudo recupera. Olha o cara atrás. Área 1. Ah, aquilo ali era um tutorial? Eita, tem que vir do lado pra matar. Esse vermelho. Algum bônus, né? É que lá era fase 0, né? Então realmente era uma fase... de introdução. Ó, girando. Nossa, inclinado. Ah, não vou conseguir. Não consegui. Não consegui destruir o vermelho. Muito legal a forma como ele usa. Ai, 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 empurra só, não mata pelo menos. Menos mal. Eu jamais imaginaria algo assim. Ó, que legal. Ai.
6 de 7, não conseguiu. Será que vai ter mais um? Não. Perdi. Não completei o negócio, então não vou saber o que ele faz. É um jogo de nave relativamente simples, né? Em termos de comando. Ó, um de 4, esse também vai ter. Tá esse triângulo agora, vamos ver se eu consigo. Não tem aqueles botão de bomba, não tem aquelas coisas especiais. Será que perde vida? Não perde, né? Não perde vida. Curioso. Perdi agora só. Como eu falei, é um jogo que mecanicamente é muito simples na jogabilidade, né? Não tem muita coisa, tem muito segredo. Mas os padrões dos inimigos e das fases são muito bacanas, muito bem elaborados. Gostei da música também, a parte sonora. É bem diferente os padrões dos inimigos. Muito bacana. Olha. Eu fiz o mais arriscado, mas foi pra matar os inimigos o mais rápido possível, né? Ai. Ai. Olha. Ele faz o meu lado girar. Ah, pra passar por cima das ondas. Olha que legal, cara. Muito inteligente as fases. Putz. Cara, usa muito bem as mecânicas. Último. Consegui. Deu uma estrela. Não sei pra que serve. Eita! Olha como escala, né, os efeitos dos inimigos. Massa demais. O padrão vai ficando cada vez mais complexo, né? Aproveitando do padrão anterior. Olha isso! Esse 3 aqui. Acertar ele? Acho que é, né? Ó, olha isso! Putz! Tinha que ter feito mais acertarem ele. Que loucura! Pra conseguir mais uma estrela. Insano, cara. Ó, esse aqui, o inimigo, ele se movimenta no meu oposto, ó. Na verdade, igual a mim. Eu vou pra direita, ele vai pra direita. Ó, eu atiro, na direção que eu atiro, ele atira. Massa. Aí, tô bem. Negócio ali.
Será que era pra eu pegar antes de matar ele? Nossa, olha esses aqui se movendo. Ele se move mais que eu. Ah, vê que massa. Ai, perdi. Droga. Passei rente ao bicho e não me acertou, né? Fiquei na dúvida, será que acerta? Ah! Não acerta, ó. Sem colisão a nave. Agora eu forcei também, né? Esses aqui, cada um tá de um ângulo diferente. Vamos lá. Ver o próximo chefe aí. Nossa. No meio da destruir? Dá. Ele deixa as bolinhas, tem que destruir para reduzir o spam de tiro dele. São padrões muito legais. Já mudou a fase. Ele dá um tiro rápido e um spam lento. Aí ele ficou preso ali. Ai, ai, ai. Isso aqui me impede... Tá, peguei alguma interrogação aí. Cara, que chefes complexos. Nossa, tá muito massa. Muda a cor, cada cor é uma coisa. Peguei também, quase perdi esse. Ai, perdi. Você vê que tem ali a direita, né? Tava os iconezinhos das coisas de pegar, né? Cada um numa cor. No formato, né? Ó as barreiras. Peguei. Nem vi o que era, mas peguei também. Tomara que pegar incompleto que faça algo, né? Senão... Nossa senhora. Ai, 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 não deu. Ó, ele tá se movimentando o oposto de mim. Vou ter que fazer ele girar então, né? Pra eu poder atirar nele. Não para de atirar. A porcentagem da vida dele. 4, 3... 1, 0, aí. Coisa linda, cara. Ela vai ter aquele item de novo pra pegar? Não. Ó, quando você termina uma área, a média, né? Tudo certinho, bônus de medalha, bônus de evasão. E aí entra pro placar. Aí eu tô
Eu geralmente detesto jogo de nave. Esse aqui eu fiquei fã. Deve ser porque eu consigo jogar sem morrer e porque... Ah, você tem que limpar o lugar, ó, vai aumentando a porcentagem, é isso? É, ó. Tem muita coisinha assim, né? Ai, tomei um dano, não vi. Ó, ó a câmera. Ai, aqui. Pega, pega. Ah, não deu. Tá. Peguei mais uma estrela. Pela porcentagem, né? Você vê que lá em cima tem um A amarelo com 13, 12, contando, né? Deve ser o tempo que eu tenho pra terminar isso aqui. Aumentou um pouco quando eu destruí o negócio. Deve ser o tempo pra pegar a pontuação A. É, ó, caiu pro B. É isso mesmo. Isso aqui. Curioso, né? Vai compensar o jogador que se move em tudo. Mais um objetivo, se mover. Eu abusei um pouquinho do escudo, né? Tem que testar uma coisa, tem que perder o escudo e ver o que acontece. Você vai gastar uma vida dali de baixo mesmo. Você vê que 20 de escudo é escudo pra caramba, né? Se for uma vida tomar hit e morrer, 20 de escudo é muito. E se achar o jogo muito fácil por causa do 20 de escudo, pode começar ou com 10 de escudo ou sem escudo, né? Aí vai do seu coração aí. Vamos ver. Acabou. Eu renasci sem escudo, ó. São vidas extras ali embaixo mesmo. Cada morte parece que soma 3 segundos de tempo, né? Ó, última vida. Fim de jogo. Vamos ver quais são as opções que ele me dá a partir disso. Nossa, me chutou do jogo. Ó, agora tem extras. Configurações não destrancou isso aqui ainda. Extras. Fase 1. Ah, aqui ó, os troféus. Destrua todos os inimigos sem apertar nenhum botão. Fase 02. Destrua apenas um inimigo por turno. Então tem essas coisinhas aqui. São todas as fases que eu joguei, né, que aparecem aqui. É, todas que eu joguei. Estatísticas, tempo de jogo, pontos obtidos, áreas, medalhas ganhas. Só tem medalha X até. Depois da S tem a X. Meu Deus. A estatística tem global, modo clássico. Senha. Nossa, tem tipo código dentro do jogo, crédito para assistir. Então tá. É só isso aqui. Então
É a progressão de troféu pra você não ter que descobrir o troféu. Vamos ver jogar o que eu tenho. Modo. Ó, habilitou mais coisas. Tinha uma seleção de fases. Pra continuar de onde eu tava jogando, né? É que eu voltaria para aquela primeira fase da área 2. E modo clássico, vamos ver o que é. É, modo clássico, acho que vai ser isso aqui mesmo, né? Só que vai ser desde o começo, sem continuar. Aqui eu acho que é uma sessão de fases, né? Aí você vê os parâmetros para estrela, ó, em cada uma das fases. Tem uns que eu não sei ainda, né? Ó, os quadradinhos com cor. Parece que é cumulativo, né? Entre várias lutas você pode... Em tese parece isso. Modo clássico eu não entendo. Vai ser desde o começo? Deixa eu ver. Vou colocar sem escudo. Só para ver se muda alguma coisa aqui. Área 0, introdução. Eu acho que são as mesmas fases. Ah, o negocinho aparece e some, cara. Que sacana. Perdi um, né? Perdi um. É que desde o início já tem essa história de estrelinha aí, né? Ó, morri. Não morri. Não morri. Ele tá imune. Ele não morre aqui? Ah, tá dando imune ali embaixo, não tô entendendo por quê. Estranho, né? Isso é o modo clássico? Não sei dizer. A gente tem que reiniciar. É, eu não entendi muito bem o que é o modo clássico. Deixa eu ver um negócio. Tem alguma coisa aqui em comandos? Original. Ó, o original você atira. Só atira pra esquerda e direita? Deixa eu ver se é isso. Ah, você vai virando a nave, ó. Você não escolhe a direção que você atira, você vira ela. Esse é o modo original. A jogabilidade original do jogo era assim, parece. Tipo, rodar peça no Tetris, né? Beleza. Aí tem modo disparo invertido. Vamos ver o que é. Invertido é assim, quando você não aperta o analógico, ele tá atirando. Quando você aperta, ele para de atirar. E tem o outro que é o alternado. Alternado vai ficar meio estranho aqui, talvez nos Face Buttons fique melhor, deixa eu ver. Tipo, eu apertei analógico, ele começa a tirar, apertei de novo, ele para. Aí usando os Face Buttons fica melhor, né? Eu não sei o que não tá perdendo vida, se algo dessas fases aqui ou... De qualquer forma prejudica o tempo, né? A pontuação. São alternativas que você tem nesses comandos para não ter que ficar segurando o tiro, né? Vibração... Bem legal, bem legal. Bom, acho que eu vou aproveitar e testar o co-op já. Deixa eu ver. Dá pra... Sai pro menu, né? Pelo amor de Deus. Ó, desequipou coisa aí. Outros, é isso? Não sei. Foi uma senha? Eu não reparei. Não reparei, não sei onde vai aparecer isso. Vamos lá, vou começar na fase 1. Ah, tem um novo aqui no escudo, quer ver? Aí, ó. Nó, que? Como assim, cara?
Era até 30, agora você tem 1000 de escudo. Tá bom. Vou começar sem escudo mesmo. Vou colocar modo co-op. Os 2 jogadores, vamos lá. Vai ser um nas setas, né, e num pad e o outro no controle. Outra nave amarela. Já tá gastando vida já. Colocasse 1000 de escudo, podia ignorar outro player, né? Mas eu quero que acabe as vidas dele mesmo. Morreu. Ó, ele fica quicando. Dá pra reviver? Revivi ele, olha que legal. Revivi de boaça, tirando nele. Quicando pra lá e pra cá, mais um padrão loucão, né? Inesperado. Vai. Pô, morreu. Não morreu. É imortal, tem que se mover? Tava imortal, agora não tá mais. E lá de novo, ó. Cara, fantástico, fantástico. Ficou muito de boa, né? Muito de boa isso. Ele fica um tempão invulnerável mesmo. Complicado que o jogo fica preto e branco, né? E você atrapalha um pouco o outro jogador enquanto ele tá quicando. Não dá pra você ignorar muito ele, não. Ó, você perde as cores. Porque alguns tiros ultrapassaram ali a barreira, parece, né? Aí, ó. Tem hora que dá pra abusar do fato de colisão com os inimigos não te matar, né? Vou matar todos pra esse soltar. Legal, legal, legal. Bom, deu pra testar o co-op também já, né? Bem tranquilo. Aí ele vai fase a fase, ó. Quando você vai nesse modo de seleção de fase, é fase a fase passando. Pode repetir a fase, caso você queira uma pontuação, caso queira um achievement, né? Ou vai para a próxima fase. Interessante. E aqui ele recuperou todas as vidas, ó. Será que as vidas são por fase mesmo ou é porque eu tô nesse modo? Eu não sei dizer. Talvez no modo arcade não seria, né? Pode ser essa distinção. Do modo arcade para seleção de fases. O modo arcade vai te jogar lá desde o começo, talvez com fases contínuas, né? Para ter a pontuação do arcade. Creio que seja isso. Só uma questão de vidas e pontuação, né? Enquanto aqui na seleção de fases você pode ir numa a uma. Mais fácil, né? Morre. Morreu. Muito legal o sistema de reviver. Morreu. A Player 2 teria que reviver o Player 1. Olha lá. Foi. Deixar os dois morrer. Agora só um. Morri. Pronto. Ó, aqui tem continue. Ah, esse aqui tem continue, ó. 3 continues nesse modo. Legal. Bom,
Eu achei exagerado o número de escudo ali, né? Especialmente o que eu destranquei. Não sei se o jogo liberou esse bando de escudo porque eu fiquei com vida baixa, né? Vida baixa, morrendo bastante aquela hora lá na primeira fase, o que foi exatamente. Mas, em termos de jogabilidade, acho que deu pra ver bem, né? A proposta do jogo. Bom, gente, é isso. Eigenhal, cooperativo local para 2 jogadores, deu pra testar bem o sisteminha do jogo. Como falei, curti demais. Eu não sou fã de jogo de nave, geralmente são uma aberração. Esse aqui eu consegui jogar, consegui me divertir. Achei praticamente todos os combates legais, né? Tirando o tutorialzinho ali no começo, que é meio sem gracinha. Desde o primeiro chefe em diante, achei fantástico. Realmente, qualidade altíssima. Bem interessante, realmente, as lutas e os combates. Essa questão da tela quadrada é uma escolha de design que eu sempre acho fantástica, desde o Nuclear Throne, que eu vi a primeira vez. Um jogo, entre aspas, moderno, né? Resolver fazer uma coisa quadrada. E isso é justamente para não favorecer, para você não ficar esperando o inimigo vir de um lado ou de outro. Né? Não tem um lado certo, um lado errado, aquela coisa da esquerda para direita, para você quebrar completamente isso. E o jogador não tem um posicionamento padrão de ficar embaixo na tela, como a maioria dos jogos de nave costumam ser, né? Ele fica sempre no lado oposto de onde tá vindo os inimigos. E aqui ele quebra completamente isso, usa muita rotação, né? Os inimigos girando. Fantástico, fantástico. Gostei demais da trilha sonora também. Achei fantástica. Parte visual, achei ok, né? Nada demais, não é algo... Não é feio, mas também não é tão bonito. Mas tranquilo, muito bom mesmo. Achei fantástico, o co-op bem tranquilo. O fato de ter escudo para cada jogador, de você poder colocar quantidade, você determina o desafio que você enfrenta, né? Não sei o quão mais difícil fica o jogo na dificuldade hard ou nos capítulos finais, né? Também, quando dificilmente vai ficar ali para precisar de tanto escudo assim. Eu acho que eu jogaria com 10 de escudo, provavelmente. Seria um número que eu acharia a princípio bacana. Acho que 20 é demais. 10 você vai ficar imortal até sei lá quando também, né? Então, às vezes, é até legal talvez jogar no hard e colocar um pouquinho mais de escudo, né? Pode ser uma boa também, para ter um pouquinho mais de emoção. Porque eu achei bem tranquilo. Achei até, pelo menos o comecinho ali, até demais. Não teve muita chance de eu morrer. Aí a questão é assim, como você perde o placar, né? 3 segundos adicionados toda vez que toma um hit... É um motivo a mais para você não tomar esses hits e tentar pelo menos conseguir um placar maior, né? Então também é uma outra alternativa, de não ser um jogo por vida, mas um jogo por placar, simplesmente. Né? E também dá uma quebrada boa com a maioria dos jogos de tiro, né? De nave, que não tem essa possibilidade. E aí fica um jogo que você consegue zerar mesmo sendo ruim. Coloca 1000 de escudo, meu amigo, vai embora, né? Você não vai ver um game over na vida. Então é bem bacana, e o fato de poder colocar por jogador também é melhor ainda. De repente você consegue jogar com uma criancinha ali, coloca 1000 de escudo pra ela e deixa ela se virar, né? Quem sabe ela te revive até quando você morrer, se tiver sorte. Muito bacana, muito legal mesmo. Achei fantástico toda a escolha de design do jogo. Não sei o balanceamento dele como é que é em relação a essa história do escudo, né? O 20 de escudo inicial achei meio exagerado. Mas, como tá na mão do jogador, né? Escolher a quantidade de escudo, é você que determina o desafio. Eu recomendaria um pouquinho menos para também não ficar fácil demais, né? Para não ter nenhum desafio. Apesar que os padrões dos inimigos são um desafio em si, né? Achei muito bacana. Então é isso, gente. Fica aí a dica. Eigenhal, nome alemão. Cooperativo local para 2 jogadores. Valeu, falou e até a próxima.